Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, 10 de maio de 2023. Eu sou Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno. Vamos levar a vocês muito conteúdo, viu? Muito conteúdo de mais uma noite de NBA, noites de basquetebol, madrugadas de NBA, madrugadas de basquetebol. Lucas, o Boston perdeu em casa e olha, não quero super reagir aqui. Também não posso soltar a mão do meu amigo Mazzulla nesse momento tão difícil. Será que não pode, Guilherme? Seria considerado traíra, né? Traíra é o pior tipo de pessoa que existe. Mas vou te dizer, tá tóxica essa amizade. Viu? Essa amizade aí não tá me fazendo bem, não. Enquanto isso, em Denver, Nikola Jokic fez as pazes com o dono do Suns, o bilionário do ramo aí do empreendimentos imobiliários, e continuou macetando o Suns em quadra, né? Então, a amizade também tóxica pra caramba. Lucas, uma noite de basquete, cara, que pode ter repercussões para além de uma noite só, tudo bem? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Tudo bem? Podia ser melhor, né, Guilherme? Podia ser um dia mais ensolarado por aqui, mas tá bem nubladinho, viu? Previsão de muitas nuvens aí nos próximos dias, nesse momento. E lógico, né, um dia onde a gente ainda vai se acostumando com a ideia, né, de que Rita Lee se foi, uma das grandes aí, e certamente uma grande maioria dos nossos ouvintes tem uma relação de muito carinho, né, ou pelo menos uma relação de não ser imune ao que já ouviu de Rita Lee, né. Então hoje aqui no Café Belgrado a gente vai tentar trazer Rita Lee para o podcast, né. A gente pede desculpa, pode ser que não fique muito bom, né? E se não ficar muito bom, Guilherme, desculpa o Aue, a gente não queria magoar ninguém, né? Não queria magoar você. Queria apenas prestar uma singela homenagem, enquanto, lógico, fala de muito basquete, fala de NBA, fala de Philadelphia 76ers. Muito próximo, né? Muito próximo de chegar a uma final de conferência. Assim, quando o Philadelphia começa a montar esse tipo de time, né? Começa a trilhar o caminho que vai se tornar esse time. A ideia era, vamos formar aqui um time contender, vamos perder por muitos anos, mas tudo isso vai ser parte de um processo, não vai ser fracasso, vai ser processo, né? Diria lá atrás o Sam Hinkie, né? Se ele tivesse conhecimento aí de como poderia ter usado, né? Tô perdendo muito aqui, mas não vai ser fracasso não, gente. Apenas o processo. E esse processo trouxe nomes como Embiid, trouxe um monte de outros nomes que já não estão na equipe. Esse processo poderia ter trazido o Jason Tatum também, né? Foi trocado na noite do draft. Esse processo poderia ter sido mais, como é que eu posso dizer, Gibas? Mais com cara assim de que tá dando certo, né? Mas foi um processo muito truncado, com diferentes pessoas no comando, né? Com bizarros casos de as mais doideiras possíveis, né? Coisas no comando do tipo o GM fazer um fake e atacar o seu melhor jogador no Twitter, né? Esse tipo de coisa. Não o GM que começou o processo, né? Outro GM que prometeram que ele seria mais estável, né? Duas estrelas basicamente colapsarem a maneira de arremessar uma bola à cesta, né? É o nome do esporte, né? Bola à cesta. E duas estrelas, Ben Simmons e Markelle Fultz, dois pontos fundamentais do que seria o processo, simplesmente desaprenderam a arremessar. Assim, não é que eles não evoluíram, eles pioraram o arremesso desde que chegaram à franquia. Cara, e essas são só duas as coisas, né? A gente não contou, por exemplo, do time trazendo Jimmy Butler, dispensando Jimmy Butler voltando, eliminando o time e saindo falando assim, olha aí, vocês optaram a pagar pelo Tobias do que por mim, né? Cara, e daí vai. Muitas eliminações, né? Muitas contusões a bola caiu, também. A bola bateu 4 vezes no aro antes de eliminar o time. Assim, é demais, velho. Muitas dores, né, nesse processo. E agora o time tá uma vitória, um passo aí de chegar a uma final de conferência, algo que não acontece há bastante tempo. Desde Iverson.
ou a 2 passos de ser mais um passo nesse processo, Guilherme. Pode ser que ainda tenha aqui mais Ai, coisa a ai, ai. ser processada, né, nesse Philadelphia. Então, Gibas, muita coisa a falar. Vamos começar por esse confronto, né? Começou mais cedo, teve Rômulo Mendonça no caminho, teve citação a Rita Lee, né? Que serviu de inspiração. Guilherme, fales o que quiseres. Primeiro, né? Acho que. Cara, eu vou até fazer uma confissão aqui, né? Eu li a notícia da Rita Lee durante o último podcast que a gente gravou ontem e fiquei bem impactado, assim. Não assim, como se fosse um membro da família, não é isso. Mas, assim, eu não quis trazer pro podcast porque achei que, pô, eu vi que o Lucas não sabia e acho que ia trazer assim, uma vibe pro podcast de notícia ruim imediata, assim, que não é o tipo de coisa que a gente quer fazer, né? Não é nem ofício, mas não é bem como a gente quer dialogar com os nossos ouvintes, né? Mas, assim, foi uma coisa assim, quando artistas desse tamanho, né? E acho que não existe artistas do tamanho da Rita Lee pelas esquinas, né? Dá pra contar aí. Não sei, dá pra contar quantos, mas são bem poucos, assim. Então tem um impacto muito severo na vida de todo mundo, assim, né? Porque, enfim, é uma figura icônica da música brasileira, com Mutantes, meu Deus do céu. Talvez a maior banda do século XX. E depois a carreira solo. Velho, sim, é pesado, né? E a gente tem visto como impactou tantas vidas, assim, né? Porque não é só. Existe essa Rita Lee que é experimental pra caramba, que, poxa, era vocalista de uma banda que. Cara, não sei nem qualificar o Mutantes, assim, quanto eu admiro o Mutantes. E de repente vai pra uma carreira solo e consegue até superar o impacto que tinha como vocalista da banda e cria uma sucessão de hits que fazem parte da cultura brasileira mesmo, né? É uma figura central da cultura brasileira do século XX, assim, né? Sobretudo paulista, né? Ao ponto do Caetano dizer que Rita Lee é a mais completa tradução de São Paulo, né? É um dos versos de Sampa. A mulher tá num verso do Caetano sobre São Paulo e ela, sei lá, ela era bem jovem na época ainda, né? Enfim, tão genial, maravilhosa e acho que, pô, quem não tá desde ontem, né? Fritando Rita Lee aí nos agregadores não é o nome, né? Nos aplicativos de música e adjacentes, pô, tá perdendo a oportunidade aí de reverenciar mais uma vez essa grande cantora. Lucas, até vou começar pelo Mazula, viu? Porque tá sobrando pra ele, né? Acho que é normal. É normal que sobre pro técnico. É um técnico estreante de uma comissão técnica que não tá mais lá, né? Assim, ele era mais ou menos ele ficava no banco, sabe? Mas os assistentes que estavam na comissão técnica, primeiro, o Doca estava no seu primeiro ano, fazia um grande ano, era um técnico de comportamento, de postura bem diferente, de trajetórias também, de trajetória bem diferente do Mazula. Aí você tinha ainda o Will Hardy, que agora tá no Utah Jazz, é considerado um dos grandes técnicos aí da nova geração. E eles tinham ainda o Damon Stoudemire, né, que era considerado assim, um bom membro da comissão técnica e que estava na linha de sucessão, vamos dizer assim. Não sei se estava antes do Mazula, sabe? Logo que saiu o nome do Mazula, muita gente falou assim, pô, mas o Mazula... Mas aí eu fui ver um jogo do Boston, um VT, e eu vi o Mazula muito vocal no banco do Doca, sabe? Participando muito dali dos tempos, com instruções na beira da quadra. Então, eu não sei se de fato se sustenta essa ideia de que o Mazula era um membro lá de trás da comissão técnica. Talvez até no nome e tal. Mas pro Brad Stevens apostar nele, né, colocá-lo como head coach, eu tenho certeza que o Brad Stevens não faria isso se o Mazula não fosse plenamente capaz. E acho que o Mazula mostrou que foi uma ótima ideia. Porque ele entregou... só para completar a informação, eu estava pesquisando enquanto eu falava, o Damon Stoudemire foi para a Universidade de Georgia Tech. Ele hoje é técnico da NCAA. É uma Big Tech? Porra, provavelmente, né? Provavelmente é uma Big Tech. Porque Georgia, né? Tudo na Georgia é um pouco grande, né? E Tech é... Muita gente fala que é a Itu dos Estados Unidos. É Georgia. Isso aí, é Itu americano.
Então, imagina, uma comissão técnica que perde muita gente. E aí o Mazzulla, não sei, assim, se o Brad Stevens tivesse o controle da situação antes, talvez não fosse o Mazzulla, ok? Tivesse 2, 3 meses para escolher um head coach, começar a temporada. O Brad Stevens, ele não é alguém que vai olhar para um cara porque ele é jovem e vai falar você não é suficiente, porque o Brad Stevens se tornou um dos maiores técnicos dos Estados Unidos sendo muito jovem. Ele desanimou. A verdade é essa, porque se ele tivesse na pira ainda, ele pegava esse rojão, né? Mas ele não, ele confiou no Mazzulla. E, velho, o Mazzulla entregou. Acho que essa é uma parte que é um pouco tensa ainda, e acho que quando a fanbase do Celtics me ouviu ao longo do ano todo defendendo o Mazzulla aqui, e me cobrou, Lucas, vou ter que ser justo aqui. O ano todo a fanbase do Celtics me cobrou por falar que o Celtics era o melhor time da NBA. Isso o pessoal gosta, mas assim, que o Mazzulla tava fazendo um bom trabalho, etc. E, bom, nesse momento, o homem tá nas lonas, né? Assim, tá na lona. Nas lonas, não. É um knockdown? É um knockdown? Pô, não sei se é knockdown, porque ele pode levantar ainda, mas abriu contagem, né? Então, knockdown é isso, Guilherme. Você cai, mas pode isso? levantar ainda. É. Ah, eu achei que knockdown era tipo nocaute. É nocaute esse aí. Que acaba é o nocaute. Ok, então eu acho que abriu contagem. Abriu contagem. Mas tem chão, assim. Não acabou a série. É uma série que a gente falou aqui. Gibas, a torcida do Celtics ouvindo você falar de Mazzulla tá mandando um me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair de série, viu? É mesmo? Mandou essa? Acredito que sim. Ok. O que me incomoda, assim, nessa leitura é que ok, eu entendo. Me parece que o Celtics toma algumas decisões que não são as que a gente espera, mas eu entendo os motivos pelos quais o Mazzulla toma as decisões que toma. Eu acredito que é um técnico que está na sua primeira temporada e acho que pós-temporada sempre é muito pesado, sempre é muito difícil. Para técnicos que nunca estiveram lá, eu imagino que o nível de tensão, de adrenalina sobe, algumas coisas ficam um pouco mais difíceis de ver. Agora, esse Celtics ele tem uma peculiaridade que ele é um time que me parece um pouco... Você viu que ele assumiu que devia ter pedido tempo? Depois? Eu vi. Aí eu fiquei meio triste, assim. Pelo menos assume, né? Pô. Segura as decisões, né, cara? Estranho. Mas a impressão que eu tenho do Celtics é que ele é um elenco... Não sei, me parece um pouco... Cara, como que eu vou achar a palavra desse... Mas me parece todo mundo um pouco de saco cheio um do outro, assim. Eu tenho essa impressão. A gente leu bastante sobre a temporada passada e como teve um momento de virada, chave de virada durante a temporada, que foi quando o o Udoka, depois de uma entrevista do Marcus Smart, dizendo que as estrelas deviam passar mais a bola, tá? Hoje é até irônico isso, né? Porque o Marcus Smart arremessa bem mais do que deveria. Mas lá naquele momento o Udoka assume a responsabilidade, vai para um confronto, né? Ele é considerado um técnico de confronto, um técnico de postura mais rígida, assim. Esse tem sido, que a gente ouve nos bastidores, uma das histórias, assim, que seja talvez o grande diferencial. Mas é um técnico que gosta de choque, né, com suas estrelas. E, de certa maneira, corrige o rumo do time no meio da temporada, né? E isso implicou um novo modelo de jogo mesmo. Acho que é um modelo de jogo que tem a ver com o que o Brad Stevens pensa de basquete, que o Udoka acho que potencializou e levou às últimas consequências, e o time ficou muito perto de ser campeão da NBA, e que o Mazzulla tem a missão de continuar. A gente não sabe qual era a ideia dele, mas ele estava na comissão técnica, certamente ele contribuiu para isso, e ao assumir ele ganha a missão de continuar. E continuou. O Boston teve um dos melhores ataques e uma das melhores defesas da temporada, e foi uma das melhores campanhas, foi um time que classificou melhor, que é o saldo de média, né? Tipo isso. Assim, é o time mais dominante, vamos dizer assim, da NBA. E, ao meu ver, jogou um basquete muito, muito, muito competitivo, ao ponto de eu considerar o basquete que eles jogaram na temporada regular o melhor basquete da NBA. Começa a série contra o Atlanta, a conversa aqui vai ser um 4-0, porque, pô, olha esse Boston, né? E eu lembro que eu até falei, Lucas, esse Boston é meio esquisitinho, assim, porque ele dá umas escapadas de concentração. E assim, a gente usa sempre o exemplo que eles perderam todos os jogos praticamente pro Magic na temporada, mas assim, é um time que às vezes perde para times que são piores, mas
eles conseguem se encontrar e vencem bem jogos. E aí acho que foi uma série com um pouco com essa cara de pô, vou ganhar aqui a hora que vai dar certo e tal. Até que de repente ficou muito complicada a série. Chegou um momento que você ficou com medo do Hawks vencer o jogo 6. Não era impossível o Hawks vencer o jogo 6, assim. Ficou um desenho que você fala, ei, o Celtics tá abrindo a brecha aqui. Enquanto isso, a gente até comentou isso como um fator, né? É bom de fazer podcast todo dia, Lucas, aqui a gente comenta todas as curvas da história, né? E assim, a gente falou, cara, esse jogo 5 pro Celtics era mais importante do que parecia, porque você emplacaria uma vitória contra esse bom time do Hawks, que é complicadinho, encadidinho, e você já marcaria um jogo pro Philadelphia com 2 dias a menos pro Embiid se recuperar. É uma lesão do Embiid que é chata, que ele vai voltar, mas não vai estar boa, mas quanto mais tempo você vai dar para ele, é melhor pro Embiid. O Embiid precisa de um pouquinho de tempo mais. E eu o não Embiid tô até dizendo... tweetou quando o Hawks ganhou, né? Falou, pô, grande vitória, Hawks. Ele curtiu, velho. É isso, Você descansou mais. Então, assim, não tô dizendo que foi por conta desses 2 dias a mais que o Embiid conseguiu voltar pra série e agora tá metendo 30 pontos aí como se não fosse nada, né? Mesmo caindo aos pedaços fisicamente. Não é isso, mas assim, é um time que vai dando brecha, sabe? Vai dando brecha pro perigo. É um time que vai, sabe, se colocando em situação de ficar em risco. E eu acho que essa série foi basicamente isso. Acho que o Celtics teve algumas situações para vencer. E aí acho que pesou sim o fato de ser um técnico que não tem grandes jornadas de playoff contra um técnico que, pô, todo mundo acha que é o atrasadão do rolê, mas sabe porque já esteve lá, né? Conhece essa situação de jogo, um sistema tático... O último campeão pelo Celtics. O último campeão pelo Celtics. É assim, um sistema tático simples que potencializa 2 estrelas e que cria vantagem para os outros a partir disso. Não acho que o Sixers tinha jogado até ontem jogos em que ele era claramente melhor do que o Celtics, pelo contrário. Acho que o Harden arranca das vísceras aí 2 vitórias lendárias. Acho que o Harden manteve o Celtics na série de um jeito que um jogador lendário como o Harden pode fazer, ajudando o seu grande companheiro e MVP Embiid em um mau momento físico da temporada. O que foi o jogo passado do Embiid, cara? Uma sequência horrorosa no crunch time, que poderia ter acabado, inclusive, com a grande ano do Embiid, no sentido de, pô, perdeu esse jogo, agora vai jogar contra os Celtics lá em Boston, pô, acabou tudo. Foi um fim do Embiid, acabou. MVP, ano de MVP horroroso. Cara, e o Harden foi buscar como dava, como tinha que ser, e o próprio Embiid volta pro jogo, né? E essa vitória, assim, totalmente inesperada, esperada pelo ritmo do jogo, mas inesperada do jeito que o jogo se desenhou para os minutos finais. E a gente comentou aqui, 2-2. Esse 2-2 coloca uma situação estranha, né? Porque dá margem para um momento ruim do Celtics na série virar um problema. E acho que o jogo de ontem, pô, eu honestamente não imaginava, de novo, né? Ano passado eu fiquei falando o tempo todo, né, que o Sixers tinha carinha de campeão e me dei mal, né? Então nesse ano eu tô muito rigoroso pra embarcar no barco dos Sixers, né? Muito cuidadoso, tô assim, tô bem devagar, mas... Ó, não mete não fala isso não, Givas. Não, isso não. Ah, tá. Tô muito cuidadoso. Agora, acho que ontem começa o jogo aí assim, pressão no Celtics, pressão no técnico do Celtics que assume um erro. Cara, foi sincero como não se pode ser. Essa frase não pode hoje, viu, Givas? Perdão. Cara, fez greve de fome, guerrilhas, motins, perdeu a cabeça. Enfim, esqueça, né? O momento do jogo começa com o Harden chamando muita responsabilidade, tomando decisões boas e atacando em tráfego, fazendo cestas difíceis. A defesa tem que ajustar porque fala assim, não vou perder mais um jogo porque o Harden é lendário. Não posso mais perder um jogo pro Harden lendário. E aí aparece Maxey, né? Até te mandei um áudio no jogo, não lembro qual jogo, acho que foi o jogo 3, que eu tava bem decepcionado com o Maxey, assim, porque tava propício para ele fazer coisas belas e ele tava assim, ok, legal, Maxey. Ontem não, né? Ontem foi o Maxey do Big Three atacando
com o espaço que ele aparecia, agressivo o tempo todo, chutando as bolas que tem que chutar, chutou 12 bolas de 3, foi o jogador que mais chutou do jogo, bolas de 3. O Celtics se encontrou muito cedo numa situação que não soube o que fazer. E aí, Lucas? Aí cai o mundo, né? E acho que essa é a sensação que dá. Não parece ter sido uma derrota qualquer. Me parece que o mundo caiu na cabeça do Mazzulla ontem. Fui ver a entrevista dele, né? Porque tenho falado aqui que é uma personalidade que me incomoda bastante, então eu queria ver como é que ele ia lidar com essa situação de pressão. Cara, tava acuadíssimo, né? Acuado. Pianinho ontem. Não, acuado é até a palavra, né? Um pouco lamentável, assim, como a situação o engoliu. Ainda tem 2 jogos. A gente já contou aqui o histórico de desastres que aconteceu no processo. Eu acho que dessa história toda, Lucas, é muito bonito quando o Embiid assume. Eu acho bonito mesmo, até um pouco poético, assim, embora esteja mais no carisma. Mas quando ele assume e fala assim: o processo sou eu. Né? Tipo, quer dizer assim, tudo deu errado aqui, cara. Assim, beleza, deu tudo errado, mas o processo sou eu, né? Eu sou o processo. E sim, o processo ainda seus frutos, né? O Harden veio por conta de troca que envolveu Ben Simmons, que era parte do processo. As apostas todas que vieram aí com esse elenco que ficou meio estranhinho tem a ver com a radicalização do processo e a implosão do processo, mas assim, é tudo fruto de um movimento que começa lá atrás e que vira outra coisa, enfim. Mas nós estamos muito perto de ver Philadelphia de volta na final de conferência. Para mim é muito emocionante no sentido de que o Philadelphia foi o time que me conectou muito com a NBA ali. Esse time do Philadelphia que estava na final daquela conferência, naquela final de conferência, que tinha o Allen Iverson, né? Para mim aquilo ali foi assim, aprender a amar basquete, aprender. Para mim basquete até ali é um negócio que assim, tá divertido isso aqui, vou botar 5 minutos no final para ver o que vai acontecer, né? E foi a partir dali que eu queria ver os pré-jogo, o hype da semana, as provocações, noticiário e, claro, assistir o jogo inteiro para ver o que o Iverson ia fazer, né? Então, é bem emocionante ver o Philadelphia de volta a uma situação grande como essa, outra vez. Agora só falta você, né? Falta uma vitória, Lucas. Gibas, seguinte. Vamos lá, começar aqui pelo Philadelphia. A gente viu dois Hardens, né? No jogo 1 e no jogo 4 era o Harden mais de 40 pontos, no jogo 2, no jogo 3 era um Harden que não conseguia se criar nada, assim, não conseguia, eu vou dizer não criar nada, é errado, porque mesmo no jogo 3, que teve um momento ali que ele ficou sem arremessar, parecia que ele podia fazer uma bandeja, mas optava por passar para fora, ainda assim ele teve múltiplas assistências naquele jogo, né? Criou bastante para os seus companheiros, e assim, quando ele estava tentando, estava sendo entubado, né? Não sei se o Embiid chegou para ele ontem e falou, ou o Doc Rivers, né? E falou, Harden, não quero luxo nem lixo, né? Porque ontem o Philadelphia só queria ser imortal, né? Só queria, vamos fazer história aqui, vamos chegar para esse jogo. Acho que é um jogo que o Philadelphia chega com muito mais energia do que o Boston. O PJ Tucker falou, cara, eu adoro o jogo 5 na estrada, né? Jogando fora de casa. E eu, cara, o PJ Tucker é um fanfarrão, né? Tá dizendo isso porque... Mas o cara veio para esse tipo de jogo ontem, né? O Philadelphia estava muito mais agressivo, o Philadelphia estava muito mais... Eu não vou dizer... com mais vontade, que acho que não é bem... Todo mundo quer ganhar ali, né? Mas o Philadelphia estava disposto a não deixar nada ser fácil para o Boston. A defesa de transição do Philadelphia é um problema, né, Guilherme? É uma defesa que vai andando sem pensar e voltar e sem ligar para o que aconteceu. Mas ontem a gente viu o Chase dar um bloco do Embiid, né? A gente viu o Embiid perder a bola e, pô, não posso deixar sair ponto aqui. Foi lá e deu um toco absurdo, acho que foi no Jaylen Brown. Foi no Jaylen Brown. Você gosta quando o Embiid nem sente os pés no chão, Lucas? Cara, eu fico com um pouco de medo, né? Porque o Embiid cai muito, né? E cada queda deles, pô, são muitos quilos caindo ali, né? Eu tenho medo sempre de uma contusão. Ele só quer saúde para gozar no final, né, Guilherme? O Philadelphia, então, ele teve esse jogo onde ele chegou com muita energia e, cara, o Philadelphia é o time que mais que melhor arremessou para 3 na temporada, certo? Não é o que mais arremessa, mas é o melhor aproveitamento na temporada.
E ontem jogou como se fosse isso, né? Meteu 12 bolas de três na casa do adversário, com 40% de aproveitamento. Quando você faz isso, o jogo fica muito mais simples para Harden e para Embiid quando essas bolas de três vêm dos outros. Outra coisa, o Embiid meteu muita bola de fora ontem, né? O Embiid meteu muita bola de fora, média distância, longa distância, que faz parte do jogo dele, é por isso que ele é tão temido. Ele não necessita apenas da bola lá embaixo, mas quando ele faz isso, o jogo abre muito. É muito mais difícil marcar o Embiid dessa maneira, né? E o Philadelphia foi agressivo dos dois lados da quadra a ponto de conseguir bater muito lance livre, né? Então, o lance livre faz parte do jogo do Philadelphia, atrasa a transição do Boston Celtics. O Boston tentou correr, o Boston chegou pro jogo assim, falando, cara, eu vou correr, eu preciso fazer isso. A defesa de transição do Philadelphia não é boa, o meu ataque é ótimo em transição, então vamos aproveitar. O Philadelphia tem uma ótima defesa no 5 contra 5, mas não na transição. O Boston correu, o Boston chegou chutando e essa bola não caiu. O Tatum não, mais uma vez, fez um primeiro tempo em que quase não acerta arremesso, né? E o Al Horford, 0 de 7. Acho que foi o jogo 3 ou foi o jogo 2, não lembro agora. Ele meteu 5 de 7, né? Então, quando o Al Horford... E ele foi o segundo melhor arremessador de 3 pontos da NBA em aproveitamento na temporada, entre os jogadores qualificados. Então, quando você tem um cara que tá ali justamente para ser o antídoto do Embiid, dos dois lados da quadra, o Boston não acha o Embiid na defesa e o Boston não consegue punir o Embiid por ser o Embiid no ataque, né? Não consegue. O Alford arremessou livre muitas dessas bolas que errou, né? E 0 de 7 fez uma diferença danada no jogo, porque o Boston não conseguia deixar o Philadelphia em dúvida, né? Não conseguia fazer aquelas runs, chegar, encostar para fazer a torcida crescer junto, sabe? Aquela pressão vir toda. O Philadelphia jogou confortável, o Philadelphia foi o agressor o jogo inteiro. E acho que por isso o Boston não conseguiu rejogar o seu jogo. Ajuste do Doc Rivers, né? PJ Tucker no Jaylen Brown o tempo todo. Basicamente o tempo todo, Lucas, né? tem uma ironiazinha aí do destino, né? Que na Ah. verdade o Al Horford deu aquela entrevista que foi um pouco saborosa, mas tem um pouco a vibe desse Boston Celtics, né? Que eles estão sempre meio bravos com alguém e pode Guilherme, ser tem qualquer um pessoa. tweet da Rita Lee que é. Acho que é a cara do Celtics, né? Eu gosto de mim, mas não é muito confortável ser eu. É É um isso. tweet que viralizou da Rita Lee, porra, a cara do Celtics, né? Os caras. É demais. E assim, o Al Horford falou assim, ele falou, não falou brincando, adoro o Al Horford. Ele falou assim, eu sou um chutador de elite. E o repórter dá uma risadinha, tipo, cara, não foi ofensivo, de verdade, assim, não foi ofensivo. Só que os caras tomaram como ofensa, e aí depois ele fez esse jogo, foi esse jogo, né, na sequência desse comentário que ele fez um baita jogo. Que eu lembro que você até tweetou, né, Elite Shooter, sim. E desde então, desde esse dia, o jogo passado acho que foi 2-9 ou 2-7, foi bem ruim. E agora é esse, né? Assim, o Al Horford é um ótimo chutador parado Pô, ele chutou quando recebe. 45% na temporada em 5 tentativas. É isso, mas assim, ele não é um criador de arremesso de três, ele é um chutador que espaça sendo um pivô. Agora, se espera que ele mate essas bolas, né? Se espera que ele mate essas bolas. E, como o Lucas disse, né? Muitas bolas livres. É duro ficar botando na conta do técnico esse tipo de arremesso que não cai também. Desculpa, Lucas, pra continuar. E porque, assim, era um arremesso fundamental, é um arremesso fundamental para o ataque do Celtics, né? Porque é um arremesso de três que está livre o tempo todo, é um arremesso de três que vai fazer o Embiid sair do garrafão, vai criar espaço para Jaylen Brown, para Jason Tatum, infiltrações desses jogadores, né? E é um arremesso onde o Boston aposta suas fichas, né? Infiltração, basicamente, quem tá com o Harden ataca o Harden, se não é o Harden, é o Maxey, e vai, ajuda, o time vai colapsar, tem que colapsar, porque o Harden não vai conseguir ficar na frente desses caras o tempo todo, né? E aí o jogador que vai ficar livre é o Horford, né? Normalmente é o jogador que o Embiid estiver cobrindo. Então, essa bola de três precisa, né? O Boston precisa que essa bola caia. E não caiu no jogo inteiro, né? A ponto do Mazzulla falar, cara, quer saber? Eu não gosto de botar o Robert Williams aqui, mas eu vou botar, porque o Horford não tá me dando nada nesse jogo, né? Dos dois lados, o Horford não foi
efetivo, né? Não foi eficiente no jogo de ontem. E o que a gente viu foi um Embiid muito mais fresco no final do jogo, né? Se ele não precisou se esforçar tanto na defesa, né? Porque essa bola de 3 ele não precisava correr no corner o tempo todo, ou depois estava o Robert Williams, né? O Philadelphia não cometia turnovers, basicamente. O Philadelphia ia para a linha do lance livre, então cortava o ataque de transição do Boston, então foi muito menos exigido para o Embiid correr, e o time jogou na liderança, né? O time jogou com a liderança, meu seleção de Cuba no vôlei, né, Guilherme? Gosta de jogar com a liderança, porque isso faz com que tô na frente, posso dar menos minutos para Embiid aqui, né? Posso conseguir mais coisas de outros jogadores, posso experimentar, posso tentar mais com outros jogadores aqui, dar um pouquinho mais de descanso para Embiid. Então foi um jogo assim, onde muita coisa deu certo para o Philadelphia. O PJ Tucker no Jaylen Brown foi um ajuste assim, muito necessário. O Jaylen Brown tem conseguido ser o jogador do Boston assim, com maior aproveitamento na série, a ponto de se perguntar por que o Jaylen Brown não arremessa metade das bolas do Celtics, né? Ou por que ele não tem mais arremesso que o Marcus Smart? Ou por que ele não tem mais o dobro de arremesso do Marcus Smart? Ou por que ele não arremessa o mesmo tanto do Tatum, né? Se ele tá sendo o cara mais eficiente, com maior aproveitamento. O Jaylen Brown, ele tem uma dificuldade ainda, né? De ser um criador a partir do drible. O Jaylen Brown, ele é muito bom decidindo as jogadas, mas ele não é tão indicado para iniciar suas jogadas, porque ele tem um drible um pouco alto, né? Um drible meio, um pouco frouxo, assim, né? Então, ele acaba cometendo alguns turnovers quando é preciso que ele seja esse jogador, né? E na noite de ontem, o PJ Tucker incomodou muito o Jaylen Brown, tirou um pouco desses drives. O segundo tempo do Jaylen Brown não foi tão bom quanto o primeiro, e o time precisava muito. Ainda assim, 50% para 3 pontos, 9 de 16 no jogo, 24 pontos. É um cara que o Boston não pode não ter em vista dar mais bolas para o Jaylen Brown, né? Não pode não ter em vista o Jaylen Brown ser um agressor nessa série, né? Agora, ele também é o cara que é responsável pela marcação do James Harden. E você marcar o James Harden, vem com o trabalho, você vai cometer falta. O cara é um exímio driblador, é um exímio criador, é um exímio. Eu não queria falar aqui cavador de falta no sentido assim de fazer os baits, mas ele meio que te convida a fazer essa falta, sabe? Ele te deixa numa situação em que você não sabe bem o que ele vai fazer, e quando você dá um passinho em falso, o James Harden sabe exatamente como conseguir, né, essa vantagem. Então, vem com o trabalho. Se você vai marcar o James Harden, provavelmente você vai cometer faltas. E o Boston acho que tem muito jogador bom de perímetro para dar essa missão pro Jaylen Brown, sabe? Eu acho que é um ajuste que o Mazzulla fez no jogo 2 que deu muito certo. Serviu pro jogo 3. A partir do jogo 4, acho que você devia ter dado uma segurada ali, né? Porque o Harden se soltou muito naquele jogo. E você, mais do que isso, você precisa do Jaylen Brown pontuando, né? Você não pode ter o Jaylen Brown com 2 faltas e com medo de bater para dentro, porque pode vir a terceira falta no segundo período, né? Então acho que o Philadelphia teve melhores leituras de para onde está indo a série. Pick and roll do Harden com o Embiid, que dá o mid-range para o Embiid, pode parecer, é um arremesso que o Boston quer topar, mas o Embiid metendo tudo, vai topar até quando, né? Não vai tentar fazer outra coisa aqui, outro tipo de defesa, né? Então acho que o Boston tem sim as suas perguntas para fazer, viu, Guilherme? E a torcida já tá naquela, né, de canoa furada, remando contra a maré, que não acredita mais em nada, duvida até da fé. Só que é um time que ano passado estava nessa situação, segundo round, 3-2 contra, viajando para Milwaukee, e foi buscar essa virada, né? Então, acho que tem série ainda, viu, Guilherme? Acho que o Philadelphia, de qualquer maneira, sai bem grande dessa situação toda. Acho que teria que ser um colapso monumental para a gente sair com um gosto amargo, né, dessa série aqui para o Philadelphia. Mas, cara, NBA, playoffs da NBA, só tem timaço, tem o MVP do outro lado. Talvez o esperado fosse uma série de 7 jogos mesmo, viu, Gibas? Se é que vai chegar em isso. 7.
Assim, se chegar em 7 é um grande revés do Philadelphia, porque ele precisa fechar o jogo em casa, né? Se surpreende se chegar em 7? No atual jeito momento que- da série, sim. Ok. Antes por outros motivos, né? Lá no começo por outros motivos, mas com o atual momento da série, sim, me surpreenderia, Sabe que- mas... Assim, o posto vai meio de franco atirador nesse jogo agora, né? Muda um pouquinho. Mas é que o sinal tá muito pra baixo, né? Assim, É. tá... Agora, tem a questão da saúde do Embiid, né? A gente precisa ver quão longe ele pode ir nessa série, mas assim, se a saúde dele não é de ferro, Lucas, os nervos são de aço. Ok. Antes de seguir aqui, quero convidar os amigos a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você já pode fazer parte do nosso plano de apoio, nosso financiamento coletivo, que não é só financiar coletivamente o Café Belgrado, né? Embora chame financiamento coletivo, tem mais coisas que isso, porque é, de certa maneira, um programa de assinaturas para conteúdos exclusivos de basquete nos seus ouvidos. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente que tenta se criar e tenta se colocar em boas situações. Inclusive, Lucas, você tem atualizações aí de como estamos na mídia internacional e nos rankings de podcast pelo mundo? Por exemplo, Eslovênia. Estamos em que lugar na Eslovênia, Lucas? Gibas, macetamos um honroso top 100 na Eslovênia, meio isso, sem contexto, porque assim, a Eslovênia isso, não é exatamente conhecida por ser um país de lusófonos, né? Dá pra dizer assim. E, porra, sem contexto, né? Eslovênia. Você sabe quem tá ouvindo a gente, né? Na Eslovênia. Pô, a embaixada, né? Certeza. Não, Guilherme, eu Moçambique, primeiro lugar, simplesmente. Moçambique, continuamos em primeiro lugar em basquete e Salve, terceiro Moçambique! em esportes, em geral, em Moçambique, hein? Cara, isso é uma honra. Por que choras, 102 Globo? agora, Eslovênia, viu? Quem mais aqui? Portugal, 29º, bem bom. Vietnã, 8º, hein? Cara, nós temos um ouvinte muito fiel no Vietnã, que foi até apoiador nosso, não sei por onde ele anda, mas eu sei que ele morava no Vietnã e contava boas histórias. Pô, certamente salve, ele espalhou o pra belgradismo todos os por lá, né? ouvintes vietnamitas. É isso, então, muito obrigado aí a todos vocês que acompanham o Belgradão Mundo Afora, né? E vocês do Brasa também, né? Pelo amor de Deus, são números assim que até nos deixam enrubescidos. É assim, Guilherme, que se fala? Pode ser. Palavra difícil pra caramba, né? Nunca usei essa, hein? É mesmo? Ruborizado eu usava, né? Não, por que isso? Enrubescido. Nos É deixa, SC. mas aí no plural, né? Nos deixam enrubescidos. Porra, bom falar isso, hein? Mas eu devia ter treinado antes, né? Gibas, então, muito obrigado a todos que apoiam o Café Belgrado. Por exemplo, chegou o Matheus Pofal, hein? Cara, que sobrenome bonito. Que nome bom, Pofal. Pô, covardia. Quem tá reclamando de falta na pelada. Pô, falta Pode aqui. ser. Foi mal. Boa. Perdão. Pô, covardia, hein? Luiz Fernando Bellini também chegou e chegou de Giannis, o Belinaço. Apoiador Adam Sandler. O Bellini desde Bellini, né? O cara que inventou o negócio de levantar a taça. É isso. Tiago Augusto. Porra, Tiago Augusto, tá aí um nome bonito, hein? Pô, um é santo, o outro é imperador, velho. Não tem erro. Sossegado. O Gabi Menes. Porra, não sei como é que fala. Gabineses? Porra, não sei falar. Não sei meter um Gabi aqui, viu? Mas é o Gabriel Corrêa de Menezes, né? Um salve. Eu sempre gosto de um Gabi, sempre acho que dá pra meter um Gabi alguma coisa, mas esse sobrenome me pegou, viu? Gabicô, de repente? Gostei de Gabicô, hein? Gabicô é bom. Alan Rodrigues Lima. Valeu, Alan. Apoiador da Sandra, né? Tá sempre com a gente. E são esses os lindos apoiadores de ontem. Valeu, meu povo. Muito obrigado. Aliás, o Matheus Pofal é de hoje já. Um salve especial a todos que fazem o Café Belgrado ter essa ousadia de ser o Café Belgrado, né? É isso. cafébelgrado.com.br, a partir de R$9 você tem acesso a todo o nosso programa de assinatura, que dá acesso a horas e horas de conteúdos exclusivos para apoiadores dos mais variados assuntos, em assuntos que não estão nos feeds por aí. São assuntos específicos para quem curte saber mais de basquete. Vai na descrição desse episódio que você vai ver o número de séries e o conteúdo das séries que você vai ter acesso, séries de podcasts, ao apoiar o Café Belgrado com R$9. A partir de R$20 você tem acesso a esse conteúdo todo.
e vem para o nosso grupo no Telegram, sempre lembrando, você faz tudo isso pelo aplicativo da Aurelo. Entrar no cafébelgrado.com.br e por lá você apoia, pode ser Pix, pode ser cartão, por lá você desbloqueia os conteúdos, por lá você escuta os podcasts e ainda tem essa peculiaridade, né? A Aurelo é o único aplicativo que paga os produtores de conteúdo, é o único, não tem mais nenhum outro que paga por play, pelo menos não a gente, né? Talvez aí os outros aplicativos que têm acordos com outros podcasts paguem, mas o Café Belgrado não. Cada play na Aurelo, o Café Belgrado recebe uma remuneração. Então, se você puder ouvir pela Aurelo, só ouvir já vai ajudar demais, demais. Agora, claro... Só para dizer que é o único que paga todos. Se você basta Isso. você que tem o seu podcast se cadastrar lá. Perfeito, é isso. Então, cafébelgrado.com.br. E se você for um produtor de conteúdo, tiver seu podcast, cadastra lá na Aurelo, faz o sistema lá para você também ficar apto a receber, porque de fato basta você ter um podcast e fazer os procedimentos lá, viu? E é bem legal, a Aurelo é um grande parceiro do Café Belgrado nessa jornada aí. Temos conseguido muitas coisas novas por conta desse movimento que a Aurelo fez com o Café Belgrado. Então, vem com a gente, cafébelgrado.com.br. Considere ouvir na Aurelo. Bastante gente tem chegado para ouvir, né? A gente já consegue acompanhar pelos números, mas poderia ser mais, hein? Acho que você que está ouvindo aí agora nesse outro aplicativo aí, eu acho que você devia ver hoje, hein? Eu sei que você pode, eu sei que você até baixou já. Você até baixou. Todos a gente não vai conseguir convencer, né, Guilherme? A gente só precisa que a gente convença você que tá ouvindo aí. Todos a gente sabe que não vai, mas você que já pensou, pô, podia baixar a Aurelo. Depois eu vou fazer isso aí. Porra, faz logo. Quebra essa. E tem muita gente que baixou e não tá ouvindo, velho. Eu consigo ver aqui pelos números. Então, aí é pô, baixou. Ouve lá, velho. Eu sei que o costume é um negócio brabo. Mas dá essa moralzinha. Mudar costume depois dos 30, Guilherme, é difícil. É duro. Mas, porra, é duro. E a nossa faixa etária rei é essa, né? Dos 30 em mas diante. anos 2020 é sair da zona de conforto, gente. 2020 tem pessoas fazendo caminhadas, né? Fazendo prancha, fazendo yoga, né? Falando yoga também já é difícil, né? Metendo um pilates, né? Então, porra, muda aí o seu jeito de ouvir podcast também. Faz esse esforço. Gibas, seguinte... A gente faz amor por telepatia. Tava pensando no pick and roll do Jokic com o Jamal Murray, porque maluco, velho. Primeiro, é indigesto demais torcer contra isso, né? Porque toda jogada você sabe que vai sair ponto. Né? Você sabe que você se ferrou. Quando começa, você já sabe, puta merda, isso aí de novo. Então, torcer contra isso é muito indigesto. E tem o outro lado, né? Que é não apreciar isso, né? Você torcendo contra, você, ao mesmo tempo que você tá querendo que não dê certo, você não consegue sentir o sabor, né? Você não consegue ter a noção da beleza, né? Da lindeza que é aquilo. O Denver Nuggets fez um ótimo jogo contra o Phoenix Suns, primeiro tempo onde o Denver meio que estabeleceu seus outros jogadores, né? Acho que o Suns deu algumas dicas pro Denver, velho, falando... Acho que o Denver ia se tocar disso também, né? Mas era tipo, pô... porque perguntaram, né? O Jokic 50 pontos, né? Aí o Suns falaram, cara, é impossível lidar com... O Devin Booker falou isso. É impossível lidar com o Jokic. Ele vai conseguir os dele. Pra gente, né? 50 pontos do Jokic e a vitória do Suns, tá bom, né? E... ficou assim meio que, pô, vai sair 50 do Jokic, mas o resto não tá contribuindo. E o Denver veio na intenção, na missão no primeiro tempo ali de envolver todo mundo. O Michael Porter tinha falado isso também, né, no primeiro jogo. Cara, o Suns tá dando os pontos pro Jokic, né, mais ou menos nessa ideia. E porque é a estratégia deles, né. E não era bem isso, né? Mas ao mesmo tempo o Suns estava defendendo um contra um Jokic, que é um convite ao prazer para o Jokic fazer muitos pontos. E a gente falou aqui no último podcast, né? O Denver tentar 22 bolas de 3 pontos apenas é uma vitória para o Suns, né? O Denver converter 7 é uma vitória para o Suns. E o primeiro tempo ontem o Denver estabeleceu todo mundo, né? Michael Porter, acho que ele chegou um momento que estava 4 de 5 para 3 pontos. Bruce Brown contribuindo, Aaron Gordon... Assim, foi um primeiro tempo onde o Jokic arremessou muito menos do que a gente viu durante a série. O próprio Jamal Murray também. O Suns conseguiu uma run para equilibrar, chegou a passar no segundo quarto, aí o Jokic meteu uma bola de 3 e rolou
3 pontinhos, segundo tempo vai ser daqueles, né? Só que aí segundo tempo foi daqueles só para um lado, viu, Guilherme? Jokic e Murray vieram, não, agora, né? A gente vai fazer o nosso amor por telepatia e vamos destroçar a defesa do Phoenix Suns. Esse era o plano funcionou. Jogaço do Denver Nuggets, jogaço aço. Abre um 3-2 comandante na série, porque mesmo que você perca o jogo 6, você volta para casa onde você só teve sucesso até agora, né? E Guilherme, essa frase da série só começa quando alguém ganha fora de casa. Quando chega num momento desse é complexa já, né? Porque ninguém ganha fora de casa e a série pode acabar sem começar, né? A gente sempre faz essa denúncia aqui no Café Belgrado, mas é uma série onde o Denver era o favorito, tinha a seu favor algumas benesses, né, de você ter um cara que é o melhor jogador da NBA, ou um dos top 3 da NBA já há 3 anos, você tem a melhor campanha, você tem todo mundo saudável, você tem familiaridade, né, você tá repetindo esse elenco a temporada inteira, então tinha alguns, e tem mais banco, né, e ontem o banco foi mais uma vez fundamental, né, a diferença de pontuação dos bancos foi gritante. A série caminha para um momento de equilíbrio, né? O Phoenix Suns com suas atuações lendárias de Devin Booker e Kevin Durant conseguiu trazer equilíbrio para a série, mas agora meio que restabelece um protagonismo do Denver, né? 3-2, com muita coisa a favor e um possível jogo 7 em casa. Gibas, tenta trazer um olhar aí diferente do meu no sentido de não tô apaixonado, né? Porque é de mim que sou romântico, né, Guilherme? Mas traz aí um olhar para essa série que contemple aí uma análise acima da emoção. Eu já me acostumei com você sempre reclamando da vida, né, Lucas? Então, Okay. para fazer uma análise como essa, acho que o primeiro ponto, né? É difícil parar Jokic. Jokic tá fazendo de gato e sapato a defesa do Phoenix Suns. E faz. Agora, às vezes a defesa do Phoenix Suns tem respostas melhores, outras piores, mas a impressão que eu tenho, e eu acho que torcer contra um cara que tem o touch tão magnífico próximo à cesta é um desespero, né? Porque a defesa pode estar muito boa, tá contestado, mas, cara, ele vai fazer um movimento de braço, ele dá uma barrigadinha, né? E pronto, né? Vai fazer essa cesta. Ontem teve até um lance de transição que mostra o Jokic correndo contra o Ayton e chegando primeiro, né? Até um pouco cruel, assim, que o Dominator não consiga correr mais rápido que o Jokic, se tudo o resto o Jokic tá fazendo melhor, né? Bom, acho que tem uma coisa que chama bastante atenção nessa série e tem sido, de certa maneira, um retrato, né, de quando as coisas estão funcionando melhor pro Denver, de que maneira que os outros jogadores conseguem matar a bola e a dinâmica que esses caras vão matar a bola. Acho que são duas equipes que são potencializadas, organizadas, né, e se estruturam a partir do que as suas estrelas são capazes de fazer. Acho que o Phoenix Suns, quando conseguiu, nos 2 jogos em Phoenix, que o Kevin Durant e o Devin Booker se tornassem imarcáveis no 1 contra 1 e colapsassem a defesa a ponto de colocar outros jogadores para contribuir, acho que isso foi um momento que a gente falou assim, pô, acho que o Suns está retomando o controle da série, ou entrando na disputa pelo controle da série, porque ela conseguiu tornar jogáveis alguns caras que a gente, quando pensa na série, não pensava que estariam em quadra. Por exemplo, o Landry Shamet, por exemplo, o Terence Ross, e até há uma invenção do TJ Warren, né, que ontem não conseguiu ser um fator, mas lá em Phoenix parecia assim, pô, tem um cara mais agressivo aqui, jogando contra defesas colapsadas, ele vai contribuir demais. Então acho que o primeiro ponto, o Denver conseguiu ajustar, e ontem a gente não viu tanto arremesso tão livre de alguns jogadores. Acho que tinha escolhas ali, alguns caras eles pagaram, outros nem tanto, outros tinham um ajuste. Acho que, por exemplo, o Terence Ross estava sendo marcado com ajuda um pouco mais curta. Alguns jogadores eles simplesmente largavam nos 2 primeiros jogos. Agora não, ainda tem uma super ajuda, né? É uma das estratégias dessa série. O Okog, né? O Okog, ele continua sendo... Por isso que ele joga cada vez menos, né? Acho que ele nem jogou o segundo tempo ontem.
Assim, a estratégia do Denver na série é overhelp, né? É uma das estratégias para defender. Se não é dobra, é overhelp. Então, no primeiro corte, o Kevin Durant e o Devin Booker criarem, e são dois excepcionais criadores, a defesa vai colapsar. É uma das estratégias. Agora, como que ele vai rotacionar para o arremesso que vai sobrar livre? Aí acho que teve ajuste, né? De onde vai rodar, quem que vai rodar, e de que maneira, quais jogadores vão ter um tipo de ajuda, de onde vai vir essa ajuda. E acho que nesse sistema o Denver conseguiu conter um pouquinho, né? O Suns só matou 9 bolas de 3, não chutou tanto também, acho que a situação do jogo caminhou para outro caminho. Também é um jogo que pô, no terceiro quarto já estava 20 e não estava com cara mais de virada, né? Então os números são um pouco, assim, tem que ser colocados um pouco mais em contexto. Então acho que foi um jogo de soberania nesse debate dos coadjuvantes, né? Agora, não dá para tratar, como o Lucas disse, o Jamal Murray como coadjuvante, porque ele e o Kit são uma dupla de pontuação radical, né? O pick and roll dos dois, ele te massacra, e acho que a gente teve uma noite do Jamal Murray adequada, assim. Eu não acho que o Jamal Murray fez o que ele costuma fazer no último jogo, o que deu um pouco um retrato de uma série em que o Jokic era muito, muito... Ele e o resto do Denver não estavam ao seu alcance. Claro que o Jokic é um dos maiores jogadores da história. Até teve um lance engraçado ontem. Ele se tornou o jogador com maior pivô com mais triple-doubles em playoff. Acho que é essa a estatística. E passou ou empatou com o Will Chamberlain? Passou. E aí ele foi informado disso na entrevista pós-jogo lá da TNT. E tava o Barkley, Shaquille O'Neal, né? E aí, ao saber disso, ele perguntou assim, que lugar que o Shaq tava na lista, né? E o pessoal morre de rir. E o Shaq fala assim, não tava aí porque eu não preciso passar, né? Eu não passo pra ninguém. Então ele nunca teve triple-double. Enfim, é um jogador geracional. Acho que caminha para entrar na discussão de melhor da história, estrangeiro da história. Na minha opinião, hoje, por conta do título, o Giannis está na frente, mas o Denver está aí, né? Situação de atingir feitos desse tamanho. Claro que tem uma grande caminhada, não vai ser fácil para o Denver ganhar um desses dois jogos. É o favorito, eu acho, para avançar, e se avançar, vai ser o favorito contra quem vier lá do outro lado, porque, enfim, é o melhor time do Oeste e tem jogado um dos melhores basquetes desse playoff, né? Acho que o Lakers, que hoje é o outro melhor time do Oeste no playoff, tem jogado muito também, mas o que o Denver tá jogando, né? Guilherme, você sabe que você tá sendo conhecido como um hater do Lakers? Estão falando isso de você, viu? Pô, não é uma posição que ninguém quer estar, né? Mas enfim, tudo bem também, né? Paciência. Mas eu acho que o Lakers tá fazendo uma baita série de playoff. O pessoal tá muito cismado porque eu não abracei o fenômeno Austin Reeves, né? Que me incomoda o fato dele ser bom. O que é um tipo de não abraçar peculiar, né? Ficar incomodado porque o cara é bom. Será que é um... Será que é hate isso? Não sei se é isso, né? Mas enfim. Lucas, então assim, o meu olhar de fora, meu olhar não apaixonado de uma série que gostaria que fosse 7 jogos, porque todas as séries que vão a 7 jogos dão mais assunto pra gente, são um podcast que a gente fica mais entusiasmado de fazer, enfim, e traz mais atenção, é que o Suns tem sobrevivido nesses jogos que venceu com algumas coisas que são um pouco fora do que a gente espera, sabe? E eu acho que os jogos que o Denver vence, eles estão mais no cronograma. São jogos mais assim... Pô, entendi. É mais compreensível, assim, porque que o time venceu. Acho que os Cara, Suns... as vitórias do Denver todas foram dígitos duplos, né? E as vitórias do Suns todas foram ali na bacia, né? Assim, a cara tem um favorito, a série tem um favorito, mas é aquela coisa, né? O Suns vence os jogos em casa... Tem 2 jogadores, né? E acho que colocar o Devin Booker junto com o Kevin Durant poderia parecer loucura, mas hoje está parecendo até o contrário, né? Acho que o Devin Booker está jogando mais que o Kevin Durant nesse playoff, o que era impensável, sei lá, um ano atrás que fosse. O Devin Booker tá numa série de playoff junto com o Kevin Durant no time. E, pô, acho que o torcedor do Suns fica um pouco mais entusiasmado quando é ele, viu, que tá tomando as decisões, porque o playoff que ele tá fazendo é lendário. Mas o Denver tem muita alternativa, né? O Denver tem, por exemplo, Lucas, até botou em quadro ontem pra gente lembrar disso, né? Tem um Red Jacksonzinho que, pô, você tá no Suns, tava jogando 25 minutos, cara. Pô, simples que isso? Assim. Não tava, não? Demais. Ah, ok.
Então, assim, é esse tipo de coisa que esse elenco tem, né? Pô, preciso de um wing alto aqui que possa defender 2, 3. Pô, eu boto 20 minutos do Jeff Green. Pô, preciso de um ball handler que seja capaz de defender duro, até arrumar uma faltinha aqui e ali. Pô, traz o Christian Brown. Pô, o Christian Brown tá enterrado, tá dando agora. Pô, agora eu tô precisando de um time que seja mais leve, que tenha mais chutadores. E, pô, aí você consegue colocar KCP, Jamal Murray, Michael Porter Jr. do lado do Jokic, sabe? E ainda ter equilíbrio. É muita alternativa. É um time, a gente comentou no começo do ano, comentou agora nos playoffs, é um time que vem sendo montado já há algum tempo, com o mesmo técnico já há algum tempo, e tem feito contratações que são pontuais para momentos como esse, para tá, e se uma série tiver tal jogador, o que eu vou fazer aqui? Pô, vou fazer isso. Tá, mas e se eu precisar de tal coisa? Qual o tipo de jogador eu vou ter aqui? Pô, acho que esse aqui é o cara ideal. É muita peça, né? É muita peça de jogador jogável em playoff, né? Bruce Brown, olha a atuação do Bruce Brown ontem, o que foi isso? Aaron Gordon, pô, uma baita contratação. E aí tem esses caras complementares que eu já falei, Reggie Jackson, Christian Brown, Jeff Green. Cara, é difícil lidar com esse time, é muita O KCP alternativa. foi fundamental no jogo 2, eu acho. Foi o jogo que ele destruiu o KCP, né? É um cara que foi campeão da NBA recentemente, jogando bem. E a parte de tudo isso, ainda tem um cara que é capaz de fazer 50 pontos. Assim, pô, tranquilo, assim, não é difícil você ver o Jokic fazendo 50 pontos. É uma alternativa de jogo que ele não faça 50 pontos, mas se o game plan Jokic, você tem que fazer todos os pontos aí quando você estiver sendo defendido pelo Eight. Pô, ele vai fazer todos os pontos. Ele vai massacrar, ele vai ter 60% de field goal, porque esse é o Nikola Jokic, né? Um jogador, cara, é um jogador basicamente sem defeitos ofensivos. Eu não sei o que o Jokic faz mal ofensivamente, assim, não sei. E defensivamente ele sabe ficar em quadra muito tranquilo, assim. O Denver Guilherme, tem não só ótimos. ele é capaz de fazer tudo, mas em tudo que ele faz existe um porquê, né? O cara é foda pra caramba, né? Ele manipula as defesas, né, dos adversários. Gibas, o Suns vai pro jogo 6 em casa, né? Acho que muda um pouquinho o nível de conforto embora seja um jogo de vida ou morte, né? Muda um pouquinho o nível de conforto tanto do jogador secundário do Denver como do jogador secundário do Suns. É um clichê até do basquete dizer que o seu banco joga melhor em casa do que o do adversário, em playoff especificamente, né? Ou mais gritantemente, mas é o que a gente vê se repetindo ano após ano, né? Então por isso que existe os clichês existem por um motivo, Guilherme. Eu adoro esse clichê também. Então a gente vai para esse jogo imaginando assim, pô, o Suns está vivo para esse jogo pelo menos, né? E aí jogo 7 normalmente é um jogo que você busca, sei lá da onde, né, para conseguir vencer a partida, né? É um jogo normalmente mais feio, é um jogo normalmente mais brigado do que jogado às vezes. Então assim, coisas estranhas acontecem em jogo 7, né? Então não é como se o Suns já tivesse eliminado, mas sim, o Denver tem uma vantagem muito boa nessa série. A questão agora se torna: o Chris Paul joga ou não nessa série. Em certo momento ficou assim, nossa, o Suns talvez nem precise do Chris Paul, né? Cara, doideira, né? Olha quem o Suns está colocando em quadra para poder dizer que não precisa do Chris Paul, né? Então, nossos guards titulares estão sendo o Jokic, Chris Paul e Cameron Payne e Okogie, né? Então, aí vai dizer que não tem. É melhor jogar sem o Chris Paul, é terraplanismo, né? Então o Suns busca, né, essa volta do Chris Paul, talvez para esse jogo. Vamos ver que tipo de ajuste vai fazer o Mister, né? E cara, sinceramente, Guilherme, assim, sem paixão, tá? O Ayton não dá. Simplesmente não dá, velho. Assim, sabe? Chega aquele momento que você pensa Isso, em. velho. Você desiste de uma coisa. Cara, o Ayton não dá, velho. Ele recebe a bola embaixo da cesta, ele dá 2 passos para longe da cesta para tentar meter uma bola mais difícil do que ele simplesmente, sabe? Se impor e botar a bola no aro. Fazer o que ele tem que chegar lá embaixo da cesta, Guilherme, e se perguntar o que o Biombo faria aqui, sabe? E ele tem que tentar fazer o que o Biombo faria. Acho que o Monte Williams deve ter falado isso para ele já. Só que ele tem uma carinha de teimoso, assim, sabe? De que, não, eu que sei das coisas, sabe?
né? Então, eles tornam as coisas muito mais difíceis do que tem que ser. Isso, do ponto de vista de eu tentar, sei lá, ver uma falha fácil de ser corrigida no jogo dele. Agora, do ponto de vista de resultado, ele não dá, velho. Os minutos do Londale são melhores do que os minutos do Ayton. E ontem, como o Denver não estava forçando o Jokic, especialmente no primeiro tempo, ficou confortável deixar o DeAndre Ayton em quadra. Um dos ajustes do Mike Malone talvez tenha sido esse, velho, o que a gente faz aqui para o Londale não entrar, né? Então vamos deixar o Ayton super confortável em quadra. E o primeiro tempo deu para jogar o Ayton de boa, porque o Jokic não estava forçando, não estava cobrando ele, não estava cavando as faltas que ele cavou nos outros jogos, e o Phoenix ia aceitando a vida ali, né, com o Ayton em quadra. Mas o DeAndre Ayton tem que mudar muita coisa. Acho que não tem como trocar o Ayton, o salário que ele recebe é proibitivo para isso, para você fazer uma troca que seja positiva para o time. Então o Suns vai ter que conviver com essa ideia e acho que o DeAndre Ayton vai ter que mudar muito hábito, sabe? E eu não sei se ele é um cara, nesse momento da carreira, que tenha mostrado disposição para mudar de hábito. Então... Ele leva uma vida sossegada, né? Assim, sossegada até demais, viu? Sombra e água fresca pra todo lado. Lucas, não vou discordar de você com relação ao DeAndre Ayton, porque só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão, não é? O Ayton não é aquele cara que vai chegar pro Duran e pro Denver e fala, cara, por você eu vou buscar os anéis de Saturno, sabe? Fazer o possível e impossível. Não, velho, ele vai querer fazer aquelas coisas de sempre ali, sabe? Então... Você acha que ele é pior que uma cobra cascavel? Até que não, velho, porque a cobra cascavel, o que ele faz? O veneno é... Assim, quem é pior do que a cobra cascavel, né? Porque a cascavel não tem veneno, né, eu acho. Mata de outras maneiras. Não sei agora como é o veneno da cascavel, mas eu sei que o veneno é cruel, pra ser pior do que uma cobra cascavel, né? E, velho, o veneno do Eita é capaz de curar uma pessoa, de tanta gentileza. Ele é um gigante gentil, velho. Porra, ele é demais. O cara mais gentil da NBA, não tenho nenhuma dúvida. Seria um grande amigo, velho. Era capaz de ele ouvir o Café Belgrado e apoiar, de tanta gentileza que ele é capaz de proporcionar. Eu ouvi palavras duras aqui, mas eu vou apoiar os caras porque eu sou muito gentil. Só que às vezes não combina com o jogo de playoff, sabe? E isso irrita um pouco o torcedor. Gibas, algum destaque final? Bom, queria falar aí da grande partida de futebol ontem, né? City e Real Madrid, meu destaque final cara, que gostoso que ia ver um joguinho desse, né? Pô, assim, eu sou corintiano, todo mundo que ouve o Belgradão mais de 3 episódios já descobriu. E, velho, já tem uns anos que, assim, é muito ruim ver o jogo do Corinthians, assim, mesmo quando tá ganhando, né? Pô, quando o Carille ganhava... essa parada agora das apostas, velho, puta, velho. Porra, tira triste completamente. Pra caramba. Triste. Mas, assim, eu falo assim, a parte estética da coisa, né? A parte de beleza mesmo do jogo, e a gente... Pô, é muito triste, mas nossa geração, que nasceu em 84, eu, Lucas, LeBron, pessoas assim, né? Desse nível, assim, de complexidade... de talento físico e técnico, a gente se acostumou a ver, por exemplo, o LeBron, se morasse aqui no Brasil, teria se acostumado a ver, cara, os talentos ficarem nos times e jogarem muito tempo, assim. A gente conseguiu ainda ver isso, velho. O Corinthians de 98, 99 tinha 15 anos. Pô, Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, Vampeta, Rincon, esses caras todos jogando no Brasil, sabe? Os palmeirenses também têm as suas histórias. E, velho, agora assim, se o cara joga um pouquinho bem, o cara sai daqui com 17 anos, 18, né? Se o cara for craque, sai com 16. Pô, tá bizarro. Então a gente não consegue manter mais ninguém, né? Assim, uma tristeza. Cara, não sei se tem solução, espero que tenha. Não quero acreditar que SAF é a solução, mas tomara que os caras consigam pelo menos manter talentos aqui, deixar uns anos aqui, né? Esses times. Porque é tudo muito triste, sabe? Eu nem quero conseguir, né? O Botafogo trouxe SAF, descobriu um menino lá do Sub-23 e já tá na Europa também. Então, porra. Essa lógica de pé de obra, tá, pô, deixa tudo muito triste no futebol aqui. Aí a gente vê um jogo como o de ontem, pô, tanto talento, né? Cara, assim, jogo bonito de ver, assim, toque de lá, toque de cá, habilidade, o Vini Júnior sendo protagonista, eu sou um grande fã do De Bruyne, Haaland, nossa, que jogador, né? E, pô, os goleiros, 2 goleiros fantásticos, o que é o Courtois, cara? O que é aquele cara? Então, assim, eu acho que é muito gostoso de ver, né? Hoje tem um jogo que vai ser bem pior, tecnicamente, mas acho que tem um aspecto anímico também que vai ser bonito de ver.
Mas também é um país que tem sofrido com isso, né? Os principais talentos estão vazando, não conseguem manter os jogadores que contratam. Aí azar deles também, né? Porque eles eram os imperialistas antes. Mas enfim. Então, pô, foi uma grande tarde de futebol ontem e, pô, machuca um pouco, sabe, Lucas? Acho que tardes bonitas assim de futebol ser tão distantes para os nossos olhos. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, assim, o Francisco não vai ter que querer, ele vai ter que ser corintiano, porque infelizmente não tem escolha aqui em casa, né? E aí é o seguinte, velho, se ele entrar numa igual meu sobrinho, entrou numa que ele vai torcer pro Paris Saint-Germain, né? Porra, isso aí pra nossa geração era um moleque otário, né? Um moleque que inventava essa aí, ele não ficava na roda, velho. O cara que falava, sai daqui então, vai pro outro lado. Era o cara que você não queria por perto. Cara, se o Francisco meter essa pra mim hoje, assim, não vou deixar o PSG porque também não dá PSG, né? Mas assim, se ele meter uma aí de, pô, pai, agora eu vou torcer aí pro Arsenal, pro City, sei lá, pro Liverpool. Pô, não deixasse não, velho. O Arsenal é difícil. Mas assim, cara, eu vou deixar, velho. Eu cheguei a essa conclusão, viu, Lucas? Porque assim, velho, primeiro, se ele vai ficar na vibe de ficar sofrendo pelo Corinthians, vai ter uma infância triste. Porque, cara, não tá com um caminho que vai ser bom. Já que eu acho que ele vai gostar de futebol, acho que vai ser uma infância muito triste. Então, pega um time que ganha de outro canto do mundo, então, né? Na NBA eu vou tentar pegar um que tá com um cenário bom de ganhar. Pega jogador, velho. Pega jogador massa de assistir. Pra que torcer pra time? Eu sou o Vini Júnior Futebol Clube. Eu vou tentar inventar isso. Pra NBA, Lucas, eu tô pensando em transformá-lo em Celtics, né? Porque eu prometi aqui 6 títulos nos próximos 10 anos. Caso o Nick Nurse assuma, né? Já fui cobrado, viu? Já fui cobrado. Muita gente empolgada com essa derrota do Mazzulla, porque vai chegar a dinastia. Mas é isso, até queria saber aí dos nossos apoiadores, até para mandar mensagem, que são pais de crianças aí com essa faixa etária de começa a gostar de jogo, começa a escolher time. Como é que tá isso? Eles estão mesmo, porque tem estudos dizendo que as crianças brasileiras estão cada vez mais torcendo para times europeus. É verdade isso? Como é que é isso? Eles ficam nervosos dia de jogo? É parecido com o que a gente era criança? Ou é outra relação? É mais parecido, por exemplo, com a do Lucas com o Suns, né? Que é tipo torcedor de NBA, que a gente conhece bastante. Conta aí pra gente como é que é. Porque eu tô bem curioso, assim. Porque me parece um fenômeno social que a gente vai ter que lidar aí nos próximos 20 anos, porque, enfim, é assim que funciona a vida. Você tem destaque final, Lucas? Meu destaque final vai pra Unifacisa, velho. Caiu, mas porra... Puta, meu coração doeu, velho. Que dor, velho. Que dor. Me fez deixar no pause o jogo do Celtics, viu? Tive que assistir atrasado, e até bom porque vai cortando os intervalos. Assim, foi maravilhosa a pós-temporada da Unifacisa, 2 vitórias contra o Corinthians, 2 vitórias contra o Franca. Em certo momento ela me deu o gosto da classificação. Assim, que parecia sempre... Eu era um dos mais confiantes na Unifacisa, achava que a gente não ia ser varrido, tinha certeza disso, na verdade. E achava que podia fazer uma série dura. Chegou um momento do último quarto ali que eu meti um ganhamos, velho. Eu meti um ganhamos. Abriu 9, cara. Abrimos 9 e Franca tava cometendo uns erros assim, né? E caminhando para um momento de um certo nervosismo, que era meio que, cara, não acredito que a gente vai perder, que eu achava que eu podia tomar conta e ser benéfico, né? Só que foi o contrário, velho. Franca fechou todos os espaços, toda a posse da Unifacisa ficou espetada, ficou difícil de conseguir um arremesso. Quando tinha o milagre de ter um arremesso mais livre, assim, a bola não caiu e o Lucas Mariano fez todas as coisas possíveis do outro lado, né? Então, deu Franca, que era o esperado, mas o como não era nada esperado, e que bom pro basquete, né, que tivemos essa série. E Franca ainda vai em busca da temporada perfeita, né? Não é porque perdeu 2 jogos que deixa de ser uma temporada super histórica, e ainda é favorito para isso, né? Para ter essa temporada perfeita. Então, um grande time de basquete na cidade que mais ama basquete do país, e segue viva. Um salve aí para todos os francanos. Agora tô fechadão com Franca, viu, Guilherme? Passaram da Unifacisa, então posso voltar a amar Franca em paz, em tranquilidade. É isso. Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Até a próxima. A gente se vê.